Fala, galera do podcast Jovem Cristão. Aqui quem fala com vocês é Robert Silva. Olha, por enquanto, hoje eu estou sozinho, tá? Os outros participantes vão demorar um pouquinho a entrar, né? Então, já iniciemos a nossa live invocando a Nossa Senhora para que ela possa estar aqui no meio de nós, né? E Nossa Senhora, quando ela é invocada, ela nunca é invocada sozinha. Pois assim como o anjo anunciou ela, disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Ela já vem dizer para nós que Nossa Senhora está purificada pelo Espírito Santo, que ela está cheia da graça do Espírito Santo. Então, que quando a gente invoca ela, a gente automaticamente invoca o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aqueles que estão com a Bíblia, né, vamos pegar aí, né, nosso Salmo 15, né, alguns vai estar 14, 15, né, aqui a minha Ave Maria está no 15, que é escolher unicamente a Deus, né, e aí a gente, antes de eu começar a ler, a gente fala um pouquinho, bem rápido, sobre o que foi falado na passagem antiga, né, no Salmo 14, que falava sobre, né, o modelo do justo, como a gente tem que ser, né? A gente tem que sempre invocar a Deus, né, pedir para Ele que Ele interceda por cada um de nós. E agora a gente vai ouvir um pouco sobre essa palavra e ver se há semelhança com uma outra, porque as passagens vão se intercalando uma com a outra. Então, a cada dia que passa, Deus está falando algo. Um versículo vai falar de ser e outro, ele sempre vai falar a mesma coisa, né? Então, vamos pegar aqui, aqueles que já pegaram, né? Escolher unicamente a Deus. Poema de Davi. Guardai-me, ó Deus, porque é em vós em que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora da casa de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou meu Deus o meu afeto para que os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. E, Senhor, sois vós a minha parte de herança e meu cálice. Vos tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor porque me deu conselho. Porque mesmo de noite o coração me enxorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois ele está à minha direita. Não vacilarei, pois meu coração se alegra e minha alma se exulta. Até meu corpo descansará seguro, porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem reprimireis que vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida. Há abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que a gente pega nessa passagem um pouco aqui, né, como eu falei, né? Elas vêm sempre interligando uma coisa à outra, né? Na passagem 14, né, fala um pouco sobre o tabernáculo, fala sobre línguas, né, fala sobre dinheiro, né, fala sobre o desprezível malvado, né, fala sobre várias coisas assim que tá acontecendo hoje em dia, né?
Muita gente adorando mais o dinheiro do que a Deus. Muita gente adorando mais os prazeres, né? Muita gente caluniando o outro. E esse aqui vem falar o quê pra gente? Né? Agora a gente já pega o primeiro versículo aqui, ó. Guardai-me, ó Deus, porque em vós procuro refúgio, né? Procuro refúgio. É você se proteger em Deus. É você estar aos braços do Pai. A cada dia a gente tem que procurar esse refúgio a Deus. Assim como um cordeiro, que ele fica próximo, né, ao seu pastor. Porque ele sabe que se ele der 2 passos para frente, o lobo ataca ele. E o pastor está sempre ali, não deixando com que nada te aconteça. Nada, né? Aí você pega cá para frente. Digo a Deus, sois meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Né? Muita gente usa aquela frase assim, se Deus já está difícil, imagina sem Deus. Né? A gente tem que parar de tentar usar essa frase, porque, tipo assim, a gente tem que pôr na cabeça que Deus está sempre com a gente. Sempre. Né? Igual uma frase que o pessoal falava muito assim, aquele que me protege não dorme. Deus nunca vai. Deus está ali sempre com você. E quando a gente fala que não há felicidade fora de Deus, pode ter certeza disso. Que tudo que está no mundo hoje é passageiro. Tudo. Tudo que você busca no mundo hoje é passageiro. Né? As festas do mundo que o mundo te oferece, as bebidas que o mundo te oferece, né? As fantasias que o mundo te oferece, tudo aquilo que o mundo está te oferecendo hoje em dia, isso vai passar, isso vai embora, isso uma hora vai acabar aquilo, sabe? E quando a coisa é para Deus, quando você faz algo para Deus, você ganha uma felicidade tão grande, você fica com aquilo na cabeça durante vários dias, igual eu, por exemplo, eu e o Lucas, né? Eu, o Lucas e o Ellison, né? Que não entrou ainda, o Lucas está ao final, né? Que está lá na casa da avó dele, né? A gente participou do Seara, que é o nosso carnaval cristão daqui de Viçosa. E eu posso aqui perguntar para qualquer um dos dois, até o Ellison quando ele entrar, o Lucas também aqui, cara, quantas lembranças a gente tem do Seara? O Seara foi recente agora, né? A Seara do ano passado, até estava comentando com o Lucas assim, nossa, Lucas, que bênção! A mesma equipe da transmissão, que a gente fazia parte da equipe de transmissão, a mesma equipe da transmissão está de volta, as mesma equipe, as mesmas pessoas, a gente ficar brincando assim, as mesmas pessoas vacaiadas, tá tudo de novo. E voltamos tudo de novo. Lógico, com três integrantes ali diferentes, mas vamos falar que 70% da equipe estava de volta. Sabe, a gente poder rever nossos amigos ali depois de um ano é tão bom. Você saber que a gente estava ali, que aquela amizade foi feita em Deus. Aquela amizade ali não foi feita num boteco, aquela amizade não foi feita na rua ali, de qualquer maneira, foi feita em Deus. Foi Deus que abençoou. E quando você cria uma amizade em Deus, quando você cria aquela amizade verdadeira com Jesus, nada vai te abalar. Nada. Pode vir qualquer um para falar mal, pode vir qualquer um fazer fofoca, pode vir qualquer um que Deus conduz. Deus não deixa com que essa amizade acabe por qualquer coisinha. Coloca aqui, ó. Quão admirável tornou meu Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. É o que eu falei, né? Uma amizade verdadeira em Deus são santos. São essas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Porque Jesus, ele não coloca qualquer pessoa para estar junto com você, né? Assim como ele não escolheu qualquer pessoa. Olha quantas pessoas que pediram para seguir Jesus e Jesus falava assim: "Não, você volta para casa. É lá que você tem que agir. É lá que você tem que mostrar para Deus aquilo que você aprendeu aqui". E quando Deus escolheu os 12 apóstolos, Jesus rezou para que aqueles 12 apóstolos fossem escolhidos. Foram os amigos de Deus, cada um da sua maneira, né? Pedro pescador, Mateus cobrador de impostos, né? Não vou lembrar que cada um fazia aqui, né?
Mas você pega cada um deles de sua maneira, do seu temperamento, mas eram amigos. Eram amigos, todos eles, todos os 12 eram amigos. Cada um com seu temperamento. Um era mais explosivo, outro era mais caladinho, outro era mais agitadinho. E assim a amizade em Deus. E quando você erra, que você está para baixo, você pode ter certeza, quando você tem essa amizade verdadeira, vão ser as primeiras pessoas que vão te procurar para te corrigir, caso você precisar ser corrigido, mas para te dar um apoio quando você precisa. Aquele abraço amigo, aquele abraço que você precisa para quando você quer chorar, eles estão ali. Porque quando você abraça um amigo de verdade, é como se você estivesse abraçando Deus. Porque somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus quer hoje pedir a sua amizade. Ele bate na sua porta e fala: deixa eu ser seu amigo. Faça de mim seu amigo. Deixa eu ser seu amigo. Conta para mim aquilo que você está preocupado. Conta para mim suas felicidades. Conta para mim seus defeitos. Conta para mim aquilo que te entristece. Conta aquela fofoca maneira que você quer contar para mim lá. Sabe? Se eu não me engano, Santa Terezinha, se for errado, o Lucas vai corrigir aqui nas mensagens aqui, né? Se eu não me engano, Santa Terezinha era amiga de Deus, né? E quando ela tropicou na pedra lá... Oi, Elison, tudo bem? Quando ela tropicou no barro, ela falou: tá vendo, Deus? Aí, ó. Né? Deixou cair no barro, né? Ela brigava com Deus, ela batia a boca com Deus por certas coisas assim, que ela achava que estava errada, porque a amizade em Deus, ela tinha aquela amizade íntima com Deus. Né? E não só Santa Teresinha, mas vários outros santos também tinham essa intimidade com Deus. Né? Padre Pio, a gente pega um exemplo aí, São Padre Pio, né? Como é que eu posso dizer mais? São Francisco, né? Tinha vários outros que eu não vou lembrar o nome aqui. Santa Rita também tinha uma amizade muito forte com Deus também. Então, tipo assim, a gente pega essa amizade desses santos e a gente tem que usar eles como exemplo, porque, né, a gente tem que criar essa amizade em Deus para que um dia possamos voltar para Deus, porque aonde ele pede, né, Deus quer se encontrar com a gente, né? Assim como na passagem hoje que eu tava ouvindo uma oração de manhã cedo, né, que quando Jesus estava na cidade lá, tinha acho que um cara estava possuído, se eu não me engano. E quando ele chegou perto, os demônios falaram para ele assim: quem é você, Jesus? Né? É, por que você nos perturba? Né? E aí Jesus mandou eles saírem. E eles saíram. E Jesus faz a pergunta para você hoje. Né? Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer realmente a Deus? Quer amar, quer conhecer Jesus Cristo? Se entrega para Ele, então. Deixa Deus agir, deixa Deus ser seu amigo. Pode falar, Edson. Edson. Edson, tipo um mute ali. Bem, meus irmãos, esse salmo vem nos falar sobre a passagem muito bonita, né? Eu vou mesclar um pouco as duas, que é Colossenses capítulo 3, que vem nos falar sobre buscar as coisas do alto. Por que eu digo sobre isso? Porque a Montanha Santa pode ser entendida também como céu, né? Pode ser entendida também dessa forma, como alto. Se queremos ser felizes, nós temos que buscar o alto. Nós não podemos querer viver as coisas terrenas, as coisas aqui de baixo.
E para isso nós temos que viver, né? Também outra passagem que fala sobre tiver a inocência de uma criança, né? Porque a criança é inocente, a criança ela não guarda mágoa, não guarda rancor. Né? Nós temos que viver conforme tudo e para todos. Por que eu digo dessa forma? Tudo que agrada a Deus e para todos também que vivem as vontades de Deus. Muitas das vezes, né, na nossa vida, nós nascemos em ambientes e podemos dizer assim que muitas das vezes não pode não ser, né, daquela forma que depois que a gente começa a entender a vontade de Deus, né, que a gente começa a entender verdadeiramente o que Deus quer, a gente fala, meu Deus, e esse ambiente? Eu vivo, ambiente que muitas vezes, né, a gente pode, né, vou dizer de uma forma assim, a gente pode não achar o correto, mas se Deus nos colocou nesse ambiente, é porque uma missão ele tem para nós nele. A nossa casa, a nossa família é o primeiro lugar de santificação nossa. E com isso, vamos supor, não existem famílias perfeitas também. Cada família é de um jeito. Mas nós temos que ajudar também a santificar os nossos. Nós que temos que viver mostrando o que Deus fez em nós, mostrando com a nossa vida o que Deus fez em nós, mostrando com nossas ações o que Deus fez e realiza em nós. Deus hoje nos convida a viver a sua vontade, assim como ele diz aqui no Salmo, vamos para o versículo 4, mas intercalando a todos, o que tem o desprezível malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. O que vem nos dizer nessa parte aí que cada pessoa pode interpretar de uma forma, que não não carrega em seu coração as coisas que não são de Deus, mas ama as coisas que são de Deus. A continuação. Não podemos pôr em nosso coração coisas que magoam a Deus, coisas que machucam a Deus, mas sim carregar em nosso coração coisas que Deus ama, pessoas que Ele ama, que ajuda o próximo sem querer alguma coisa em troca, que faz pelo próximo, assim como faria a si mesmo, que estando dentro da igreja, no meio de pessoas ali do cotidiano, tanto fora, que seja pela mesma pessoa. Deus hoje nos convida, meu irmão, a abrir o nosso coração, a abrir a nossa vida e seguir os teus passos. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Senhor, quem há de morar contigo na morada eterna? Quem há de morar contigo no céu? As pessoas que se converteram, as pessoas que seguem seus mandamentos, que seguem seus ensinamentos, que amam a Deus, não só dentro da igreja, mas fora dela. Deus nos convida a vivermos assim, meu irmão, mas já mostrando para nós como será, já mostrando para nós como vai ser um dia para nós. Nos convida, meu irmão, a viver a inocência, a viver a simplicidade, a praticar o bem, a amar as pessoas. Deus nos convida, meus irmãos, a caminhar com Ele, mas também caminhar com Ele aqui na terra, que são as pessoas que também cuidam das coisas de Deus, que cuidam das coisas dele. Deus nos convida, meu irmão, a sermos mais fiéis às coisas da nossa igreja, a sermos mais fiéis ao Padre,
a sermos fiéis ao Papa, a ser fiéis na nossa casa, a ser fiéis com os nossos compromissos, a ser fiéis, meu irmão, com as pessoas, não só aquelas que estão com nós, mas sim as de fora também. Deus nos convida a sermos assim, meus irmãos. Deus nos convida a cuidar da nossa língua, cuidar do nosso falar, cuidar do nosso agir, cuidar de tudo, meus irmãos. Deus hoje vai nos dizer: cuide das minhas coisas, que eu cuidarei das suas. Ame. E aqui também nós podemos também pensar nos 10 mandamentos da lei de Deus. Observe os mandamentos e viverás. Observe todos eles, que eles, por partes, também estão aqui nesse versículo. Não tomar seu santo nome em vão. O versículo 3, cuja língua não calunia, e que não faz mal ao seu próximo, e não trajar a seu semelhante. É o que muitas vezes nele vem nos falar sobre as conversas atravessadas, né? Sobre conversas paralelas. Ah, meus irmãos, quantas e quantas vezes com nós não é assim, né? Quantas e quantas vezes nós falamos mal do nosso próximo, não agimos conforme as vontades de Deus. Quantas das vezes, meu irmão, a gente maldiz o outro. A gente pode não estar querendo falar aquilo, mas de repente vem uma pessoa e nos induz a falar. Quantas vezes a gente não quis tomar certas ações, mas que infelizmente naquele momento de raiva, naquele momento de descontrole a gente tomou atitudes erradas na nossa vida, com o nosso próximo. Quantas vezes deixamos de ajudar o nosso próximo, porque estávamos ocupados demais fazendo coisas que nem eram tão importantes assim. Quantas vezes, meu irmão, ao caminhar, ao estar na rua para resolver alguma coisa, passamos correndo perto de uma pessoa que precisava de ajuda e muitas vezes não ajudamos. Quantas das vezes, meus irmãos, por um motivo qualquer, deixamos de ir à igreja, deixamos de servir. Ah, meus irmãos, quantas e quantas vezes agimos dessa forma. Mas hoje queremos, Senhor, hoje queremos fazer a Tua vontade, seguir os Teus preceitos. Hoje, Senhor, nós queremos, Pai amado, assim como esse salmo, viver na inocência e praticar a justiça. Pensa o que é certo em seu coração, o que nós precisamos hoje, Senhor, alimentar isso, Pai. Alimentar o nosso coração com as coisas boas, Senhor, ser mais fiéis a Ti. Muitas das vezes, Senhor, nós não fomos, por causa de alguma coisa que nos atrapalhou, que deixamos, né, que essa coisa fosse mais importante do que muitas vezes as coisas que precisamos fazer por Ti, Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós erramos, nós entregamos paixões erradas em nosso coração, coisas erradas em nosso coração, pensamentos errados, atitudes erradas. Quantas das vezes, Senhor? E a gente pega aqui, ó, enquanto o Ellison estava lendo uma passagem tão bonita aí, estava fazendo sua reflexão, eu parei para... Desculpa aí. Eu peguei para refletir essa passagem aqui, ó. Numerosos são os que são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses.
né? Aí coloca aqui embaixo. Onde oferecer suas libações de sangue. Meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois minha parte de herança e meu cálice. Vos tendes na mão o meu destino. Olha só para você ver. Você pega para entender um pouco disso aqui. Você pensa assim. Ele fala assim: numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Aí você pega assim, quando ele fala estranhos deuses, ele não fala igual lá no Faraó, que o Faraó lá do Egito tinha vários deuses, mas ele faz a gente refletir sobre o que são seus deuses, né? Quem são seus deuses? Quem são esses numerosos deuses que você tem em sua vida? Né? Para pensar um pouco. Assim, será que você está fazendo o dinheiro o seu Deus? Será que está fazendo o seu pecado o seu Deus? Será que está fazendo sua televisão o seu Deus? Seu trabalho o seu Deus? Né? Suas atitudes está fazendo o seu Deus? Então, tipo assim, saiba que numerosas serão sofrimentos por causa disso aí. Né? Você vai passar por muito, muito sofrimento. Porque às vezes você coloca o dinheiro como seu Deus e o dinheiro te engana. E aí você não tem mais aquilo que você precisava. Você perde tudo. Como eu já vi um caso, muito tempo, de um cara que ele era muito rico, ele tinha muito, muito, muito dinheiro. E ele colocava o dinheiro em cima até da família dele. Para ele o dinheiro era tudo. E um dia ele perdeu tudo. Assim, de uma noite para outra. Ele acordou de manhã e ele já não tinha aquele dinheiro todo. E o cara entrou em depressão. O cara ficou louco. Porque, tipo, se ele tinha colocado o dinheiro como Deus dele. E Deus pede pra gente não fazer isso. Deus é o único Deus. Assim como ele estava, assim como, se não me engano, foi Elias que falou, né, sobre, começou a pregar sobre Jesus, que antigamente existia lá os deuses do Egito, os deuses gregos, né? E ele começou a falar sobre Jesus Cristo, que era o único Deus vivo. E eles começaram a não acreditarem nele. E depois de um tempo eles acreditaram sim, que Elias não desistiu, Elias continuou ali pregando e eles acreditaram em um único Deus. E aqui, ó, Senhor, sois minha parte da herança e meu cálice. Cara, pensa numa herança. Pensa naquela herança que você gostaria de ganhar. Como a gente fala assim, eu nasci pobre, eu não nasci herdeiro. Né? A gente já fala essa, a gente brinca assim nessa, né, com essa frase. Mas sabe, irmão, que você é herdeiro sim. Você nasceu herdeiro. Deus te fez herdeiro do reino de Deus, do reino, paraíso. O paraíso te espera, a herança maior não é essa que está na terra, não. Não é um dinheiro que seu pai deixou para você, ou com a tia sua que você nem conhece lá, deixou para você. A herança maior é você buscar o paraíso. É buscar o eterno, que é o céu. Não há glória maior do que o paraíso, aquele descanso eterno que você vai ter lá em cima, aonde lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais fome, não haverá mais ódio, não haverá mais discórdia, né? Tipo assim, é isso que eu falo com você, né? Tipo, é, Deus está falando isso para você, né? É, Deus busca isso para você, né? Então, busca isso. Cada dia, busca isso.
Bem, meus irmãos, que possamos repensar tudo que estamos vivendo, se está conforme a vontade de Deus. Como que está, como está sua vida hoje? Deus vem nos falar, né, sobre o alto. Deus vem nos falar sobre a montanha, sobre o alto. E o que é o alto para nós é o céu. O que você precisa fazer hoje para buscar o céu, para ganhar o céu, para fazer o céu aqui na terra? Deus nos pede, façamos o céu, levamos pessoas para o céu, levemos pessoas para perto de Deus, é a nossa missão. Deus nos convida a isso, que possamos, né, meus irmãos, sermos discípulos de Deus aqui na terra, que possamos, meus irmãos, levar Jesus para os nossos, levar Jesus para aqueles que precisam falar de Jesus, falar muito de Jesus. Deus vem nos pedir, meus irmãos, para que possamos amolecer o nosso coração. Ah, meus irmãos, Deus nos pedir para que nós tenhamos o coração igual dele, igual de Jesus, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração misericordioso, meus irmãos. Deus vai nos pedir hoje, meus irmãos, para que sejamos piedosos, misericordiosos, para que amemos mais, abracemos mais, cuidemos mais. Ah, meus irmãos, possamos ser obedientes às palavras de Deus. Ah, Senhor, quantas e quantas vezes, Senhor, eu não fui. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu fiz as coisas conforme minha vontade, conforme o meu querer. Mas hoje, Pai, hoje eu estou aqui pedindo perdão. Hoje, Pai amado, estamos aqui pedindo perdão por tantos erros, por tantas falhas, Pai. E viemos pedir-te, Senhor, dai-nos, Senhor, dai-nos um coração igual ao teu, Pai. Dai-nos um coração que perdoa, que ama, um coração mais contrito, Senhor, aberto, Senhor, para ti. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, vinde fazer em nós, Senhor, um vaso novo nas mãos do oleiro. Vinde, Senhor, fazer-nos novo, para que possamos ter a quaresma, Pai amado, quaresma transformadora, Pai. Pai amado, vinde nos dar, Senhor. Vinde nos dar, Senhor, um coração conforme o teu, Senhor, que mesmo em meio a tantos sofrimentos, Pai amado, perdoou. Em meio a tantos sofrimentos, Pai amado, ainda amou. Vinde, Senhor, nos dar, Pai amado, braços igual aos seus, para que possamos abraçar, Senhor, mais fielmente. Para que possamos abraçar aqueles que precisam ser abraçados, Senhor. Para que possamos, Pai amado, junto com o braço, Pai amado, estender a mão àqueles a que precisam da nossa ajuda, Pai. Dai, Senhor, pernas igual a tuas, Senhor, para que possamos caminhar mais junto de Ti. Caminhar levando nosso irmão, Pai amado, para a igreja, mais para perto de Ti. Dai, Senhor, olhos igual ao Teu, Pai, para que possamos enxergar, Pai amado, o nosso irmão de uma forma diferente. Para que possamos enxergar, meu Pai, os caminhos diferentes, caminhos que nos levam a Ti, Senhor. Dai-nos, Senhor, tudo igual a Ti, Pai. Dai-nos, Senhor, para que possamos, Pai amado, dessa forma, sermos verdadeiramente imagem e semelhança de Ti, Senhor.
para que possamos, Pai amado, ser conforme Tu queres, Pai amado, para que possamos agir conforme Tu queres, para que possamos fazer igual Tu queres, Pai. Ah, Pai, vinde, Senhor, fazer-nos amar Nossa Senhora também, Senhor, para que possamos, Pai amado, amar mais Nossa Senhora. Ela, Pai amado, que deu seu sim, para que assim Tu pudestes vir, Pai amado, para nos salvar, para nos livrar de todo o mal. Que Nossa Senhora possa vir, Pai amado, interceder junto a Ti por mim, pelo nosso mundo, pelo nosso Papa Francisco, pelo Padre Paulo, Senhor, pelas enfermidades dele sejam curadas, por tantos outros padres mais, pelas almas do purgatório, Senhor, pela nossa transformação, Pai amado, pela nossa santificação, pela nossa conversão, Senhor. Vinde, Pai amado, nós te pedimos, Pai. Sobreponha sobre nós a Tua mão, Senhor, e dá-nos, Pai amado. Dá-nos, Pai amado, um coração novo, uma vida nova, Senhor. Faz uma limpeza em nós, Pai. Asperge sobre nós a Tua água, Senhor, que foi jorrada do lado. Naquele momento, Pai amado, em que o soldado perfurou o seu lado e jorrou aquela água, Senhor, que ela caia sobre nós, Pai amado. Que ela caia sobre esse mundo, Pai, que tanto necessita de Ti. Para que ele seja lavado, Senhor, limpo. Ah, Pai, asperge sobre nós o Teu sangue misericordioso, Senhor. Para que assim possamos ser embalsamados, Pai amado, pelo Teu amor, por tudo. Bendito e adorado seja, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti. Obrigado, Senhor, pelas Tuas obras, Pai amado, feitas sobre nós. Obrigado, Pai amado, por tanto, Pai. Por tanto, Senhor. Continuando essa oração do Elson. Obrigado, Pai amado, por cada dia que o Senhor nos dá, por cada oportunidade de possamos estar aqui, presente de Ti, te louvando e adorando. Obrigado, meu Deus. E rezamos também pelo nosso Dom Geraldo, né, daqui, que foi nosso pároco daqui de Viçosa. Né, fiquei sabendo pelo Lucas hoje que ele deu câncer de rins, se eu não me engano. Né, ele já foi diagnosticado com isso. Que o Senhor possa estar intercedendo por ele, assim como também com o nosso Santo Papa Francisco. Que o Senhor possa estar ali intercedendo por eles. E por tantas outras pessoas, Senhor, que vem pedindo para nós orações. Aquelas pessoas conhecidas ou desconhecidas, ou até mesmo aquelas pessoas que a gente conhece, que chegou pra gente e falou assim: reza por minha mãe, pro meu pai, reza pro meu irmão, reza pro fulano, reza pro ciclano, né? Se você também tem aí, né, vocês querem que a gente reza por alguém, a gente pede que vocês deixem no comentário que a gente reza. A gente reza para todos aqueles que pedir, a gente pede ao Pai para que o Pai possa interceder por cada um que está na live, que está nos ouvindo nesse exato momento. Que possamos pegar essa palavra hoje, levar para dentro do nosso coração e refletir sobre cada uma delas, cada coisa que foi falada. Sobre a coisa mais importante: quem habita em vossa montanha santa? Pensa bem nisso. Quem habita na nossa montanha santa? Aí você coloca no seu pensamento: aonde é essa montanha santa sua? Onde ela é? Sabe? Quando Deus fala montanha santa, ela lembra de Moisés. Quando Moisés estava pastoreando
né, as ovelhas dele, e ele viu uma sarça ardente. E a sarça, lá da sarça vinha aquela voz: tira as sandálias dos pés, Moisés, todo lugar onde que você pisa é santo. Né? Aonde é esse lugar santo? Deus fala sobre isso aqui na passagem, tá aqui. Montanha Santa. Não é uma montanha que você colocou lá, que você chegou nela, subiu 11, meia-noite afora, lá subiu você, isso aqui vai ser minha Montanha Santa. Não. A Montanha Santa está dentro de você. Está ali dentro do seu íntimo. Está no seu coração. Pede Deus para que essa montanha que é seu coração seja o habitat dele. Seja a casa dele. Aonde que quando você quiser encontrar com Deus, é só você fechar seus olhos, pôr a mão no seu coração e chamar por ele. E eu te garanto, irmão, que quando você fizer isso, quando você se entregar para Deus inteiramente, eu falo inteiramente mesmo, não é falar boca por fora, não, é vir lá do seu íntimo, aquele clamor, aquele desejo, e falar assim: Deus, eu me rendo a ti. E quando Deus sentir que vem lá do seu íntimo essa vontade de se entregar a Ele, saiba que grandes maravilhas Deus fará em sua vida. Grandes. E pode ter certeza que quando você der acesso a Deus, tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que está contra Deus, Deus vai tirar tudo. Tudo. Você vai tomar um susto tão grande que ele vai te sacudir tão grande, igual falar na passagem desse que eu tinha citado antes, né, do rapaz possuído, né? Deus deu uma sacudida, já deu uma sacudida no corpo do cara tão forte que eles saíram tudo. E Deus vai dar essa sacudida em você. Deus vai pegar você e vai jogar, virar você de cabeça para baixo, assim, igual quando faz desenho animado. Quando vira a pessoa de cabeça para baixo, para ver se tem dinheiro, você tá sacudindo, assim, que cai um monte de pratinho, assim. Deus vai fazer isso. Deus vai pegar você pelos pés, assim, levantar você, sacudir você, assim, e falar assim: sai isso, sai aquilo, vai sacudir você. Até tudo sair. Quando tudo sair, aí ele vai pegar aquilo que tá no chão e falar assim: ó, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve, isso aqui para mim não serve. Aquilo que servir, Deus vai te devolver e vai te colocar algo maior ainda. Vai te colocar algo muito mais. Aquilo que ele não serve, ele vai jogar fora. Mas você tem que dar acesso. Você tem que dar acesso para Deus fazer isso. Não é chegar aqui e falar com Deus assim: Deus, eu te dou livre acesso. Aí quando Deus chega perto de você, que Deus põe a mão em você, você dá um passo para trás. Ah, eu tô com medo. Não tenho medo não. Vai. Faz igual São Pedro, quando Jesus chamou ele. Que Jesus foi quando São Pedro viu Jesus lá no mar, gritou que era um fantasma. E Jesus falou assim: não vem. E João Pedro não quis nem saber. São Pedro levantou do barco e foi. São Pedro foi até Jesus, sem medo. Faça como São Pedro, levanta e vai. Sabe? Jesus fala: pega a sua capa. Acho que foi até o coxo que estava lá se não me engano, lá na fonte. Quando Jesus falou com ele: pega a sua capa e vai para o templo. Para que todo mundo veja o que você fez. Pega a sua capa, irmão. Pega a sua capa, a sua túnica. Mostra para todo mundo a glória que Deus fez para você. Para de ser coxo. Para de ser cego. Para de ser surdo. Escute. Deus fala tanto isso. Escutai. Escutai. Sabe? Levanta a sua cabeça, assim como a samaritana, não, a mulher adulta, ela levantou a cabeça, Jesus levantou a cabeça dela e falou com ela: levanta a cabeça. Cadê aqueles que condenaram? Não tá aqui não? Então vai, não torna a pecar, levanta a cabeça, olha para Deus. Deus está ali te esperando.
O Salmo 15, 11 vem nos falar: vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. O Senhor nos ensinará o caminho real para se viver, o caminho para a salvação, o caminho para que possamos não só caminhar com Ele, mas também levarmos mais pessoas para junto dele. Como que está a sua vida hoje? O que Deus já fez na sua vida que te fez mudar um pouco a direção? Peça isso para Deus. Deus, muitas vezes, ele fica aguardando a gente chamar ele, que possamos chamá-lo. Deus gosta de ser incomodado. Ele gosta de ser chamado o tempo inteiro. Quanto mais vezes nós o chamarmos, melhor que possamos chamá-lo, Pai. Ah, meus irmãos, que possamos chamá-lo. Que possamos andar de mãos dadas com Deus. Por muitas vezes, meus irmãos, apesar das dificuldades, apesar de tudo que há de difícil na nossa vida, Deus colocará as coisas em seu devido lugar. Só precisamos crer. Só precisamos esperar. Ah, meus irmãos. Jesus viveu uma vida perfeitamente justa o tempo todo, em todos os sentidos. Ele fez isso como nosso substituto, porque Deus sabia que não queríamos conseguir viver da mesma forma que Jesus. É isso, meus irmãos. Deus sabia que seria impossível aguentarmos o sofrimento de Jesus. E por isso ele deu o seu único filho, seu amado filho, para nos salvar. Bendito e adorado seja o Senhor. Por isso ele deu. Por tudo damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus irmãos, que possamos rezar, que possamos pedir a Deus para que sejamos mais fiéis a Ele. Rezemos juntos então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus também nos pede para rezarmos pelo nosso anjo da guarda. Rezamos também pelo anjo Gabriel. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes cilados do demônio. Subjuga Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Alma de Cristo, santificai-nos. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de, paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem, meus irmãos, assim chegamos ao final de mais uma live. Que Deus vos abençoe, vos guarde e que conduza sempre o caminho de cada um de nós. Que nós possamos dar nosso sim para Deus, que nós possamos agir conforme a vontade de Deus, viver conforme a vontade de Deus. É o que Deus vem nos pedir hoje e sempre. Caminhemos de acordo com Cristo e vivamos de acordo com Cristo. Então, gente, como o Everton falou, a gente já chega ao final da nossa live. E aí, o último recado que a gente dá é que vocês curtam aqui embaixo, aqui, tá? Dá um joinha lá pra gente. Segue nossas páginas oficiais, que é o podcast Jovem Cristão. A gente está no TikTok, a gente está lá no Spotify também, né? A gente está no YouTube e a gente está aqui no Instagram com nossa página oficial, é onde a gente faz as nossas lives. Então, siga a gente lá, compartilhe e para que essa mensagem chegue para mais pessoas além de vocês. Obrigado a todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima live. Até mais, que Deus os abençoe. Boa noite, pessoal. A paz de Cristo e o amor de Maria. Quero desejar a vocês uma ótima noite, um ótimo descanso a todos. Que Deus abençoe todos vocês, tá? E a gente se fala, se vê no próximo dia, que é amanhã. Deus abençoe. A paz. Ô, Lucas, desliga a live. Deu problema aqui, gente. E o seu tá. saiu, tá?